nós vamos abrir espaço aqui para Rosiane Carvalho, que é repórter, sempre muito inteirada em assuntos de meio ambiente, povos indígenas, que fala direto de Manaus. E ela vai trazer aqui com a gente dois convidados que estão de olho nesta COP, estão lá realmente em Dubai, a cidade que é a sede deste encontro importante, que recebe líderes internacionais super relevantes. Inclusive, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está nos Emirados Árabes para este evento da COP. Então, a Rosiane ela já vai conectar com a gente e daqui a pouquinho também a gente chama os nossos convidados para a gente fazer esse segundo tempo. Você vai ficar conosco porque certamente você vai se interessar por essa discussão. Então, você deixa o like, é sempre importante o like, e também vá comentando. Olha, está acontecendo então a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. O evento começa hoje, dia 30 de novembro, e irá até o dia 12 de dezembro. E a nossa ideia aqui é falar das expectativas em torno da COP28 e de como os países vão se posicionar diante das necessidades de decisões mais concretas para enfrentar as mudanças climáticas. O presidente da República, ele está lá na COP, foi a primeira viagem que ele faz depois daquela cirurgia no quadril, justamente para mostrar a importância, né, de se discutir este tema e, claro, quando o representante em mais alto nível de um país está lá, mostra a atenção, né, que um governo dá para este tema relacionado ao meio ambiente. Então, eu vou já pedir para a Rosiane Carvalho se conectar conosco, para que a gente possa chamar os nossos convidados. Já vou trazer aqui os nomes deles. É o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, e também o Toya Manchineri, que é da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Portanto, nós estamos muito bem acompanhados. Só está faltando a Rosiane se conectar. Agora sim, Rosiane, já estava chamando a sua atenção. Falei, cadê minha dupla dinâmica para falar desses assuntos tão importantes? Tudo bem? Bom dia para você aí em Manaus. Bom dia, Afonso. Bom dia para todo mundo do My News. Hoje começa o importante evento, que é a COP28, um evento que vai tratar sobre mudanças climáticas no ano em que nós estamos vivendo o aquecimento do planeta. A gente viu essas cenas, né, dessas crises climáticas em todo o mundo, e aqui no estado do Amazonas, todos vocês perceberam o efeito dessas mudanças climáticas no acentuamento de eventos sazonais que já ocorrem aqui, como a seca histórica, e como isso atinge todo mundo. Acrescido aqui em Manaus também por uma intensa fumaça que durou assim mais de 2 meses, diariamente. Essa semana mesmo a gente ainda viveu esse evento das fumaças e o efeito na saúde das pessoas, né, Afonso? A gente sabe muito pouco disso. Então a gente precisa realmente estar atento, por isso que esse é um evento importante. Mais de 100 chefes de estados estarão reunidos para debater quais são as suas funções, como revisar essas metas em relação ao que o planeta está vivendo. Já está vivendo, já acho que caiu a ficha de todo mundo, de certa maneira, porque todos nós percebemos na nossa rotina diária o quanto isso pode ser ruim, né, daqui para frente. Olha a conexão que nós vamos fazer, Rosiane, se preparem, olha para você ver a força da tecnologia. Eu estou em Brasília, a Rosiane está em Manaus, e agora nós vamos nos conectar ao Márcio Astrini, que está em Dubai, de olho lá na COP28. Tudo bem, Márcio? Uma satisfação te receber por aqui. Um grande abraço para todo mundo e para mim também é uma satisfação participar hoje. Obrigado pelo convite. Márcio, eu queria te perguntar, antes de mais nada, qual que é o clima aí para este início de COP, quais estão sendo as primeiras discussões? Queria que você trouxesse para a gente um pouco o termômetro de como está esse evento. Olha, toda a Conferência do Clima, ela começa com uma grande expectativa, né? E essa daqui, além da expectativa, ela já apresentou aí alguns problemas e contradições. A primeira dela é porque nós estamos no meio de um problema global com 2 guerras, né? E os países se reúnem aqui para tentar acordos comuns, entendimentos. Fora daqui eles estão se desentendendo, então isso acaba intoxicando um pouco o ambiente. Tem o fato também de que a conferência acontece esse ano num país que vive, tem grande parte, ou quase a totalidade da sua renda, baseado na exploração de petróleo. Petróleo é o problema do clima. Então, como você caminhar com uma agenda de você terminar o uso de petróleo num país que tem interesse em aumentar
o uso do petróleo. Então a gente tem aí esses desafios extras, como se já não bastasse tudo isso que a Rosiane falou, de desafios que nós estamos enfrentando, já vendo o clima acontecer, né, um clima mais extremo no nosso dia a dia. Porém, tem coisas que devem andar, independente de todos esses problemas, fundo de amparo a nações mais pobres, algumas agendas de financiamento, enfim, discussões pontuais que fazem parte dos entendimentos e das negociações, e a gente espera que elas andem mesmo com todo esse cenário, porque nós não temos mais tempo a perder, né? O tempo é um luxo do qual a gente não dispõe mais nessa agenda de clima. Se antes a gente precisava consultar os livros, as pesquisas, para ver o que ia acontecer nessa tal de mudança climática, hoje basta abrir a janela de casa, ligar a televisão, nós já vemos a crise do clima acontecer, seca, furacões mais intensos, chuvas torrenciais, desabamentos. Então a crise do clima já bateu na nossa porta e é bom essas conferências entregar aqui alguma solução rapidamente. Perfeitamente. Deixa eu passar a palavra para a Rosiane. Olha, o Observatório do Clima se tornou uma importante referência, há muito tempo já acompanha isso, mas sobretudo durante o governo Bolsonaro, por todas as distorções de informações. Eles acompanham a COP há mais de 30 anos, né, Márcio? Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente, até didaticamente, para o nosso público, qual a importância desse evento e o que esse evento, diante dessa reunião de chefes de Estado, já conseguiu em 3 décadas. E aí tem esse detalhe deste ano, né, de ser neste local, até a BBC expôs bastante a organização do evento em relação às suas intenções sobre um aumento dos negócios relacionados ao petróleo em plena COP, mas também no contexto desse aquecimento do planeta. Então, se você puder fazer essa leitura para a gente da importância deste evento, o que ele já conseguiu e esse desafio deste momento atual. A Conferência de Clima, ela é o maior encontro da ONU, né? E, para você ter uma ideia, são todos os países que fazem parte da ONU, cerca de 196, que vêm para essas conferências, vêm tratar do assunto, e é onde eles tentam criar textos ou criar acordos em comum do que se vai fazer para enfrentar essa crise. Claro que nós temos países que são muito mais relevantes nesse assunto, pela sua importância econômica, sua importância política, mas porque também são grandes emissores. A China e os Estados Unidos, por exemplo, juntos, eles representam mais de 40% do problema atual do mundo de emissões de gás de efeito estufa. Então a presença deles, quando eles tomam alguma atitude, uma resolução, tem um peso diferenciado. Mas o importante é que os países venham para cá e é o espaço em que eles vão dizer o que é que vão fazer, como vão fazer, quanto vão fazer, e daí a gente consegue calcular de uma forma coletiva se essas ações elas vão resultar numa solução prática, né, ou se a gente ainda vai precisar caminhar mais um pouco de tempo. Essas reuniões já acontecem há 29 anos, essa é a 28ª edição, 29 anos porque um ano de pandemia não aconteceu a COP, exatamente por conta da doença, e as conferências, na verdade, elas entregam o que é possível, né, que são esses acordos, e elas são muito importantes. O grande problema que nós temos nesse assunto não é exatamente o que é tratado aqui. Os países saem daqui, né, o que eles fazem como lição de casa, o que eles fazem nos seus países. Não adianta vir para cá, fazer discurso bonito, assinar papéis cheios de boas intenções, e quando volta para os seus países, continuar licitando poços de petróleo, dando subsídios, inclusive, para esses combustíveis fósseis, continuar incentivando o desmatamento. Nós tivemos um governo no Brasil, o governo Bolsonaro, que criou uma verdadeira parceria com o crime ambiental no país, incentivando o problema. Então, e quando vim aqui para as conferências, sentava assim mesmo, de apoio, fazia discursos de apoio à agenda toda que era tratada aqui. Então, basicamente é isso, é uma grande reunião, os países se encontram, tentam traçar caminhos comuns, mas a grande importância, na verdade, está fora daqui, é o que eles fazem depois com esses caminhos que concordam ou que acordam aqui.
Ô, Márcio, e aí a gente vai ter a oportunidade ainda de falar das presenças, mas as ausências também são muito significativas. Os dois maiores poluentes do mundo, Estados Unidos e China, não mandaram seus presidentes. Joe Biden e Xi Jinping estão em casa. O que que isso significa? Mostra que eles não estão dando muita atenção à questão climática? É lamentável, né, que eles não venham, porque quanto mais presidentes nós temos numa conferência, mais a gente tem uma demonstração de importância, e também os presidentes aqui ajudam a acelerar as negociações. São eles que podem tomar as decisões mais difíceis pelos seus países. Vamos lembrar que, por exemplo, dentro do Acordo de Paris, que talvez seja o maior marco e o mais conhecido dentro dessa agenda de clima, o Acordo de Paris ele foi costurado por China e Estados Unidos meses antes de acontecer a própria conferência. Tentaram, fizeram os acordos necessários, trouxeram os outros países e depois o acordo foi assinado por todo mundo. Quando você não tem os presidentes, é um sinal, não de desprestígio, mas é um sinal de que, infelizmente, talvez as coisas não andem como elas deveriam andar. Você perde uma oportunidade. Mas, de novo, mesmo eles não estando aqui, talvez, se eles fizerem em casa, nos seus países, né, mais do que o que prometem aqui, já teria um valor muito grande. Mas virem para a conferência realmente tem um papel, um peso político muito importante. Demonstra a importância, né, que um presidente ou um país dá a essa reunião. Márcio, eu queria destacar aqui para todo mundo os fusos. Aqui em Manaus são 9 horas, agora 9 horas e 16. O Afonso, 10 e 16, você está em Brasília, né, Afonso? Exato. Isso, 10 e 16 aqui. Eu cedo, 8 horas, eu mandei para o Márcio um bom dia, só que depois eu me lembrei que já é tarde lá, né, Márcio? Aí é 17 horas, 17 e 15, né? Eu já tinha almoçado aqui, né? O horário do seu bom dia aí são 7 horas de fuso a mais. Dá um certo jet lag aí, quando você chega aqui, demora um pouquinho para se acostumar, acorda de madrugada, tem fome na hora errada, mas depois com 2 dias a gente já toma o ritmo normal. Ih, Márcio, mas aí depois é o momento de voltar, né, Rosiane? Aí passa por esse processo de novo, né? Na hora Verdade, que acostuma, tem que voltar. Mas a volta é um pouco mais fácil, porque você fica acordado até mais tarde, né? E a gente, para ficar acordado até mais tarde, parece que é mais fácil do que a dormir mais cedo. Então a volta para o Brasil, sempre quando a gente vem aqui para o lado oriental do globo, é um pouco mais fácil a volta para a gente se acostumar. Não, só mais um bastidor. Ontem eu passei uma mensagem para o Márcio, me toquei que já era 2 horas da madrugada, pedi desculpa e achei que ele ia ler quando acordasse. Eu disse, não, ainda estou acordado. Mas vamos, olha, Márcio, você acabou de falar sobre a não participação da China e dos Estados Unidos, mas há pouco tempo eles também emitiram uma declaração com a intenção de triplicar o investimento em recursos renováveis de energia. O que isso significa? Diante de serem, né, as duas principais potências e os dois maiores poluidores. Você sabe que essa é sempre uma questão importante aqui e que divide um pouco opiniões nessas conferências, porque essas são declarações voluntárias, vou dizer. Um país chega lá, assina um pedaço de papel, ou ele faz uma declaração junto com outras nações que pensam iguais a eles e dizem que vão fazer alguma coisa. Isso não foi negociado com todos os países, né? Então, isso não tem um valor de acordo global, um valor de acordo da ONU. E acaba acontecendo muito, claro, não é que a gente vai menosprezar um compromisso público de países, eles são importantes, mas eles não têm nenhuma vinculação de acordo geral. É uma declaração. Muitas vezes a gente não tem como cobrar isso dos outros países, a não ser dizendo, olha, você prometeu lá atrás, etc., e o que você vai fazer com isso? Mas não existem cobranças. É melhor do que nada, mas não está dentro dos acordos da convenção, vamos dizer assim. Se fosse tão fácil, né, e se fosse tão bem entendido e aceito por todo mundo, estaria dentro das atas oficiais das negociações. Melhor do que nada, mas realmente não é o que a gente precisa. O que a gente precisa é, por exemplo, ter uma declaração dessa dentro das negociações oficiais, ou ter uma declaração de que nós vamos parar com o uso de combustíveis fósseis no mundo, que é algo que se persegue há muito tempo, né, e que infelizmente a gente não consegue ter essa declaração, não se avança para isso. O problema fica aí, batendo a nossa porta,
bem na frente dos nossos olhos e a gente não enfrenta ele de frente. Ô, Márcio e Rosene, eu queria aproveitar para falar agora das presenças, porque também tem muitos líderes importantes. Queria que o Márcio trouxesse para a gente quais os principais nomes estão aí e fazer, claro, uma referência especial ao presidente Lula, que se recuperou de uma cirurgia e quis estar presente na COP. Ele deve ser um dos protagonistas neste dia que os presidentes falam, né? Nós temos o presidente Lula, temos muitos líderes europeus aqui, líderes asiáticos, da Indonésia, de todos os países florestais. Alguns já chegaram, outros estão chegando. O segmento de alto nível, que é quando esses presidentes falam, se posicionam, começa amanhã, no dia 1º, e tem rodada também no dia 2. O presidente Lula está chegando hoje à noite, alguns ministros brasileiros já vieram para cá, e é esperado que ele faça já alguns anúncios amanhã de compromissos do Brasil. O Brasil chega para a conferência muito diferente do que estava nas 4 últimas edições durante o governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro era um governo que negava o problema das mudanças climáticas. Tinha um embaixador, um chanceler do Itamaraty, que chegou a fazer discursos públicos dizendo que não existia o problema do clima, tal como os cientistas provaram já que existe, né? Nós tínhamos um ministro do meio ambiente, vamos lembrar, que teve que sair correndo do cargo que ocupava, porque foi denunciado pela Polícia Federal no Brasil de facilitar contrabando de madeira ilegal, fora outros crimes ambientais. Então é óbvio que o Brasil não tinha quase nenhuma moral aqui nas conferências de clima. Agora a gente chega com um governo totalmente diferente, com números, o que é muito importante, resultados. O desmatamento na Amazônia diminuiu 22%, o governo reviu as metas de clima que tinham sofrido uma regressão no governo anterior, o governo brasileiro e o Brasil vão hospedar a COP30 daqui a 2 anos na cidade de Belém, então é algo que já interessa muito a vários países, né? O Brasil chega com uma agenda diferente e alguns números bons. Também temos contradições internas, nem tudo são flores e coisas positivas. Nós temos o Congresso brasileiro, por exemplo, que está prontinho para derrubar essa agenda positiva que foi trazida aqui no país. Eles lá, deputados e senadores, por exemplo, se preparam para analisar ou derrubar vetos de um projeto de lei que simplesmente arrebenta com os direitos indígenas no Brasil. Então, vocês imaginem o que é chegar numa conferência como essa, dizendo, olha, o desmatamento abaixou, mas tendo que se explicar do porquê que o país, ou pelo menos um poder do país, escolheu, né, colocar em risco todas as terras indígenas. Isso diminui muito a nossa, enfim, o nosso ambiente positivo. O Brasil também precisa se resolver com questão ao petróleo. O Brasil não tem uma posição firme. O petróleo representa coisa de 80% das emissões globais. Esse é o principal tema que se trata nessas conferências. O Brasil não consegue ter uma posição, olha, vamos parar com o uso do petróleo, né? Inclusive, dentro do Brasil, a gente vai aderir a esse parar de explorar petróleo de forma gradual, primeiro os países ricos, depois nós entramos nessa conta, mas desde já não vamos explorar em locais sensíveis. Esse seria um tipo de posicionamento, por exemplo, que o Brasil poderia colocar em cima da mesa e faria bastante diferença positiva também para o país. Essas coisas o Brasil ainda tem que arrumar, mas o fato da queda do desmatamento é bastante relevante. Que o Márcio colocou é porque esse efeito da diminuição do desmatamento tem muito a ver com a gestão, isso há de se reconhecer com a gestão, mas com as políticas públicas que já haviam, então elas precisavam ser manejadas, elas não estavam sendo usadas, né? Elas estavam sendo deturpadas na gestão anterior, por isso tem esse efeito, mas como o Márcio colocou, vai uma delegação que é antiambiental, anti-indígena, praticamente para dizer, olha, temos como não chegar novamente a esse tipo de resultado. A propósito sobre essa questão ambiental e indígena, nós temos um vídeo da ministra Marina Silva. E aí eu queria pedir para a Paty rodar o vídeo e, na sequência, a gente comenta aqui com o Márcio. Amigos, amigas, parceiros e parceiras que acompanham o meu trabalho nas minhas redes sociais, eu estou aqui já de mala pronta para ir daqui a pouco para o aeroporto para COP28 lá em Dubai. Vai ser uma COP muito importante para o enfrentamento dos problemas da mudança climática que já estão nos afetando no Brasil e no mundo. Vocês observam secas extremas em uma região,
chuvas extremas em outras regiões, eliminando vidas, criando prejuízos econômicos, sociais e culturais e prejuízos ambientais graves. É por isso que o presidente Lula está comprometido com o enfrentamento da mudança do clima. E já começamos por nós mesmos, reduzindo o desmatamento em 49,5% nesses 10 meses de governo do presidente Lula, evitando lançar na atmosfera cerca de 250 milhões de toneladas de CO2. Mas nós não queremos nos conformar com os resultados já alcançados. Nós sabemos que o nosso compromisso é de desmatamento zero em 2030 e de que a gente possa, nessa COP, ajudar a que as ações que sejam feitas a partir de agora, desse balanço geral que vamos ter na COP28, que todos estejam comprometidos de que a temperatura da Terra não passe de 1,5 graus Celsius de média de temperatura da Terra. E nós vamos trabalhar também para viabilizar os recursos para os países mais vulneráveis, recursos para a reparação de países que já estão sendo prejudicados nas agendas de adaptação, para que a gente possa sobreviver aos eventos extremos, na agenda de mitigação e, principalmente, de transformação. Por isso que eu, ministro Fernando Haddad, vamos fazer o lançamento do Programa de Transformação Ecológica do Brasil e ajudar a que esse mundo possa ter uma chance, a chance de um novo ciclo de prosperidade, que fortaleça nossas democracias, que combata a desigualdade com sustentabilidade. Um pouquinho sobre essa importante peça para o país em relação à questão ambiental e climática, que é a Marina Silva. É um trunfo fora do país, a imagem da Marina Silva, a sua agenda. No entanto, dentro do país, a gente tem visto os ataques. Essa semana mesmo ela foi à CPI das ONGs e altamente atacada. Aqui em Manaus, no Amazonas, é impressionante o quanto há uma reversão do discurso, o quanto os políticos daqui, ex-governadores todos, defendem a BR-319, atacam a Marina Silva e a culpam pela falta do oxigênio aqui e pela fumaça, como se eles não tivessem nada a ver com a gestão da saúde, a gestão da questão ambiental. E tem tido efeito, ela tem sofrido aí uma campanha de desqualificação de imagem impressionante, que acaba comunicando muito com o senso comum também, viu, Márcio? Eu queria que você explicasse um pouquinho qual é essa agenda da Marina Silva, a importância dela nesse contexto da crise climática, e destacar mais um detalhe que a gente acompanhou hoje, essa semana, esses dias, sobre a aprovação desses pacotes antiambientais também no Congresso Nacional. Houve um parlamentar que disse, olha, o Ministério do Meio Ambiente é contra essa aprovação. E o presidente da Câmara disse, eu acho que a sua declaração ajuda na aprovação. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente esse contexto político também relacionado ao debate da crise climática no Brasil. Olha, eu faria um resumo que é o seguinte, quem não se preocupa com a crise do clima está virando as costas para o que nós estamos vendo acontecer no Brasil e no restante do mundo. E o que nós estamos vendo acontecer no Brasil e no restante do mundo? Aqueles que são mais ricos, aqueles que têm um ar-condicionado para ligar, que podem pagar R$10 a mais no quilo do arroz, né, que podem pagar mais caro a sua conta de luz, esses daí vão se adaptar facilmente ao problema do clima. Não vai ter problema nenhum. Né? São pessoas que talvez sofram com um pouquinho de calor a mais, aqui e ali, tenham alguma irritação ali momentânea, mas não vai passar disso. Para uma grande parcela da propriedade, crise do clima significa a casa desmoronar e as pessoas perderem o pouco que têm. Nós tivemos uma instabilidade com o sinal do Márcio. É claro, ele está em Dubai, ou seja, está um pouquinho longe, mas está com uma conexão perfeita. A gente estava acompanhando ele com perfeição. Certamente ele fará a conexão para a gente poder continuar. Rosiane, eu sempre fico meio abismado como a tecnologia nos leva longe, né? E a transmissão dele parecia que ele estava aqui do nosso lado. Então, daqui a pouquinho, ele volta. Você trouxe um tema muito importante, que é em relação à ministra Marina Silva. Ela realmente é a fiadora do governo Lula nesses temas ambientais para o mundo, né? Ela tem um prestígio muito grande e este prestígio ela consegue trazer para o governo federal. Então, realmente é uma discussão muito interessante em relação à ministra Marina Silva. E o presidente Lula, ele
na verdade, já teve alguns desgastes com a Marina quando ela deixou o governo da outra vez, porque ela meio que era uma voz no deserto pregando a questão ambiental, e hoje em dia você vê que é uma discussão transversal, todos os ministérios têm este olhar para o meio ambiente. Então, neste terceiro governo Lula, ela volta com muito mais força no seu discurso, né? Eu penso que a Marina é a pessoa certa no local certo, a ministra Marina Silva, porque, ao contrário do que as pessoas têm feito de crítica para desqualificar a imagem dela, como se ela não fosse da Amazônia, como se ela fosse uma estrangeira, ela é a amazônica, ela é alguém que foi seringalista, ela sabe muito bem, sentiu na pele toda a realidade da população da floresta, é alguém que se qualificou a ponto de estar acima dessas pessoas que sempre se elegem a partir do poder político e econômico, em cargo e em qualidade de atuação. Mas claro que isso são detalhes que são colocados para debaixo do tapete, sobretudo nesse momento, né, da pós-verdade, da deturpação da fala, das fake news e do forte bolsonarismo, né, essa extrema-direita, que atravessa todos esses debates públicos, Afonso. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim por quê? Porque nós estamos tratando de assuntos extremamente sérios, da continuidade da nossa qualidade de vida. A gente precisa entender quantas pessoas foram atingidas nas suas saúdes, quantas mortes ocorreram esse ano em função desse aquecimento, desse aumento da temperatura. Não temos esses dados ainda, nós estamos apagando incêndio, né? Literalmente, correndo e não conseguindo apagar incêndio. Esse é um detalhe importante, mas os debates do Congresso, a forma de pressão e de relação com o governo federal, nos colocam essa realidade. Nós estamos muito aquém das nossas necessidades em relação à crise climática. Um outro contexto aí que eu acho importante é que o governo tem falado muito e tem defendido que essa é uma política transversal. Eu estava em Brasília na posse dos ministros, na posse do presidente Lula, e essa foi a promessa. Eu lembro do discurso do ministro Geraldo Alckmin, do vice-presidente, do Fernando Haddad também, dizendo que a questão ambiental, todos os projetos em todos os ministérios passariam primeiro por uma avaliação do Ministério do Meio Ambiente em relação às questões da crise climática. Quem acompanha os dados das políticas públicas, e você que acompanha criticamente as falas do governo, a gente consegue perceber que não é isso que está acontecendo, né? Desde o início do governo, há ali um embate muito grande, uma tentativa de diminuir as forças do Ministério do Meio Ambiente, de que o Ministério dos Povos Indígenas nem se erga da maneira correta. Você viu a resistência que teve de colocar a FUNAI para o Ministério dos Povos Indígenas. Está no Ministério da Justiça, agora a gente tem a incógnita de quem vai para o Ministério da Justiça, então como vai cuidar dessa pasta e dessa pauta. Há uma série de questões que colocam em dúvida o real comprometimento da política pública brasileira nesse clima mesmo de transversalidade da questão ambiental em todos os ministérios. Acho que a gente precisa observar isso, o quanto isso alcança para além do discurso. Isso não significa dizer que é o mesmo tipo de gestão passada, né, que era muito comprometida realmente com a destruição. Então, tem esses detalhes aí. A gente perdeu o sinal com o Márcio, ele voltou já? Já temos o Márcio, e eu vou pedir uma coisa que eu nem combinei com ele. Ele já está na tela. Márcio, você está na rua, queria que você desse uma voltinha para a gente, mostrasse um pouco como é que está aí o movimento, aproveitar que você já está com o celular aí, você contar um pouco para a gente ter uma ideia de estar aí dentro, junto com você. Então, sim, vou contar. Eu não sei se eu consigo virar a minha câmera ao contrário, mas senão vocês ficam me vendo aqui na tela e a gente vai mostrando. Bom, isso daqui eu vou dizer para vocês que é um centro de conferências enorme e é uma estrutura que eu realmente nunca vi numa conferência de clima, tá? É realmente impressionante. São muitos prédios, vocês podem ver esse prédio que está aqui, ele abriga os pavilhões dos países. Então aqui a gente tem o pavilhão da Nigéria, um pouco mais ali para frente é do Reino Unido e do Brasil, né? São muitos deles. Aqui, olha, eu vou mostrar um pouquinho um painel, um totem de informação, para as pessoas terem uma ideia do tamanho que é tudo isso e como que é organizado a conferência. Um pouco mais distante daqui ficam as salas de reuniões das delegações, as salas onde acontecem as negociações de clima.
né? Ali são os delegados, os embaixadores, acabam se reunindo e tomando as decisões, onde fica a plenária geral também, que é o plenário grandão, onde os presidentes da manhã lá. Bacana dessas conferências é também essa diversidade que a gente vê aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas muitas pessoas caminhando, são pessoas de dezenas e dezenas de países. Então, você encontra aqui gente de todos os continentes, parte do mundo, o que dá um pouco também a dimensão que tomou essa agenda de clima, né, a importância que ela tem ao redor do mundo, porque a agenda de clima realmente afeta a todos. Nós temos aqui, inclusive, como países, ilhas, que são países que vão desaparecer, né? O que fazer numa situação dessa? O nível do mar pode aumentar drasticamente, e esses países podem perder o seu território, não ter mais para onde ir. O que fazer com a população desse tipo de país? Então, existem muitas nações aqui em diferentes situações dentro dessa discussão, e algumas situações são desesperadoras, como essa que eu estava citando aqui. Vou até colocar a câmera um pouco ao contrário, para a gente ver, colocar ela fixa, mas para a gente ver o pessoal passando aqui atrás. O lugar é muito bonito, viu? É realmente impressionante. É um país que se faz financeiramente por conta do petróleo, mas realmente aqui o centro, a estrutura que eles ofereceram para essa COP é impressionante. Ô, Márcio, foi fantástico esse tour que você fez conosco. Eu só tenho a agradecer, porque assim, a gente realmente sentiu um pouco o ambiente. E o que a gente vê mesmo dessa característica dos Emirados Árabes, do Oriente Médio, é essa estrutura imensa, né, que eles fazem para preparar esses eventos, que inclusive tem sido uma rota, né, desses eventos importantes ainda mais ampliada. Só que a gente sabe que são países produtores de petróleo, muito poluentes. Eu queria te perguntar se você tem sentido um interesse genuíno de países como os Emirados Árabes em discutir a questão climática por uma economia verde. Não, infelizmente não, sendo bem sincero. Esses países, inclusive, ao longo das conferências de clima, eles embarreram essa discussão. A gente já teve situações de denúncias até de pesquisas, enfim, trabalhos científicos, acadêmicos fraudados ou manipulados para mostrar que o petróleo não influenciava a questão do clima. A rotina desses países é realmente de atrapalhar as negociações. Então, nós não temos mais. Os países também já estão um pouco vacinados com essa relação e não deixam mais a agenda ficar tão refém apenas desses países. Quando você entra num acordo aqui numa conferência de clima da ONU, precisa ter um consenso entre todos eles, né? E muitas vezes esse consenso é um consenso um pouco mais forçado, porque a gente sabe da emergência que está batendo a nossa porta, então não dá tempo de esperar todo mundo se convencer, vamos dizer assim, de que o certo a se fazer é o correto, né? E muitas decisões acabam avançando, apesar da grita de alguns países que não avançam no sentido correto das decisões. É um tema que cada vez está ganhando mais espaço e é fundamental que as pessoas pressionam, as pessoas entendam o que está acontecendo e as pessoas saibam que mudança tem a ver com a sua vida, tem a ver com a bandeira vermelha na conta de luz, com o preço da comida no supermercado, tem a ver com as enchentes, com as secas, tem a ver com o nosso desenvolvimento, com a nossa garantia de vida, com a saúde das pessoas. É essa pressão do público, da população, que vai fazer com que esses tomadores de decisão corram em direção ao caminho certo, tomem as decisões corretas e implementem essas decisões. O mundo precisa largar o petróleo, mesmo que a gente ainda tenha petróleo a ser explorado. A idade da pedra não acabou por falta de pedra, a idade do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, né? Precisamos avançar tecnologicamente, arrumar outras maneiras de desenvolver, todas essas outras formas de desenvolver o planeta já estão aí, estão ganhando cada vez mais escala, e a gente precisa dar mais espaço para essas formas limpas de produção de energia e desenvolvimento e tirar ao mesmo tempo espaço das fontes poluentes. Essa aqui é a grande chave, é o grande cálculo que a gente tem que terminar aqui, e os acordos têm que caminhar nessa direção.
Ô, Márcio, nossa querida Mara Luque, ela usa a expressão que tem que libertar o entrevistado. Nós já vamos te libertar daqui a pouquinho. Só queria te fazer uma breve pergunta e a Rosiane fará uma outra para a gente encerrar. É porque você falava dessa questão da transição do petróleo para uma economia verde e a hesitação do presidente Lula em relação à exploração da margem equatorial do Amazonas também dá um discurso meio trocado, né? Ele não se colocou contra isso, muito pelo contrário, disse para analisar e etc., até batendo de frente com o IBAMA. Como é que isso cai aí? Chega a entrar em discussão? As pessoas sabem disso? Eu queria que você contasse um pouco. Olha, aqui exatamente não, porque problemas domésticos dos países não são trazidos para cá, né? Ninguém aponta o dedo para ninguém, porque todo mundo tem um esqueleto no armário, um problema ali que pode ser desenterrado. Mas essa questão do petróleo no Brasil mostra realmente uma contradição do governo. O governo pode dizer, olha, diminuir o desmatamento, estou fazendo minha lição de casa. Uma parte da minha lição de casa, pelo menos, estou indo no rumo correto. Mas se o Brasil quiser ser líder da agenda de clima, como o presidente tem dito, líder da agenda de clima precisa enfrentar os problemas maiores da agenda de clima. E o problema maior é petróleo. Então precisa ter um posicionamento firme. Neste caso da Foz do Amazonas, em especial, a gente tem aí uma exploração política muito grande no Brasil desse fato específico, né? A licença da exploração de petróleo lá, ela não foi dada por falta de segurança. Não dá para, tem lugares que não dá para explorar petróleo, por problema de segurança mesmo. Né? Para o clima não dá para explorar mais em lugar nenhum. Mas existem alguns lugares especiais que, além do problema climático, tem um problema de segurança. O IBAMA, inclusive, já deu mais de 2.000 licenças para a Petrobras explorar petróleo no Brasil. Algumas não podem ser dadas, porque você tem problemas recorrentes. Você não tem como fazer, por exemplo, o socorro daquela área. Você não tem como remendar o cano se ele estourar lá naquele local, porque as correntes marítimas naquela região da Foz do Amazonas, elas são violentíssimas. Em testes, inclusive, que foram feitos com mini submarinos para descer para o local, você tinha a cada 5 tentativas de descida do submarino, 3, 4 vezes o cabo de segurança estourava. Então, é um problema de segurança. Não foi dada por conta disso. A gente quer que evolua, que não seja dado por conta do problema do clima. Não sei, a gente tem uma licença não só no Brasil, mas em lugar nenhum. Na França, no Reino Unido, que inclusive anunciaram novas explorações de petróleo, é uma vergonha, né? E são países ricos, eles têm que dar o exemplo, têm que fazer essa transição primeiro. Mas o Brasil também, se ele quiser liderar, ele vai ter que começar a ter um plano para eliminar a exploração de petróleo no seu território, se quiser realmente ser esse líder aí que ele tanto busca. Muito bem. Uma das perguntas que eu ia fazer para o Márcio era justamente essa, a avaliação dele sobre esse trunfo político que o presidente Lula tem, chegando na COP. De certa maneira, também, alguns debates que poderiam fragilizar, como o marco temporal, foram adiados no Congresso, poderiam fragilizar a presença do presidente. E como ele poderia utilizar isso, ou não, na avaliação dele, ele acabou de falar, né? Acabou de dar a opinião dele a esse respeito, porque quem quer liderar teria de tomar outras posturas em relação à questão do uso dos combustíveis fósseis. Bom, a minha outra questão, que eu penso que além dos combustíveis fósseis, da questão do petróleo, um debate importante, que já foi iniciado também, mas não foi para frente na COP anterior, é sobre os fundos para financiamento de renovação de energia, enfim, de reparos, né, desses eventos climáticos nos países mais pobres e mais vulneráveis às mudanças climáticas, Márcio. Qual a sua expectativa para o debate em relação a esse fundo? E é uma defesa também do governo brasileiro, né? Esse é o fundo de perdas e danos, né? Esse é o nome que é convencionado aqui na conferência, chama-se perdas e danos. 3 camadas de debate de clima. A primeira é mitigação, quando se ataca o problema. O segundo é adaptação, quando você, como o nome diz, se adapta a um problema que já existe. E o terceiro é perdas e danos, quando você não conseguiu resolver o problema, nem se adaptar e tem que lidar com o prejuízo. Então, os países discutem a constituição desse fundo exatamente para serem acessados por países mais pobres, países que já sofrem com problema de fome, escassez de alimentos, de água, e vão ser ainda mais castigados pelo problema climático. Esse fundo tem que ter regras, tem que ter regras tanto para receber os recursos quanto para distribuir. É exatamente isso que está sendo discutido aqui. Começou na conferência anterior, no Egito, essa discussão, eles deram um pontapé inicial e agora aqui devem fechar aí o livrinho de regras
de como o fundo deve funcionar e já começar a receber recursos. Isso é uma pauta que deve andar, ela é extremamente importante, né? Uma outra pauta que deve andar aqui é o financiamento. Nós temos países ricos que prometeram financiar a transição para baixo carbono em países em desenvolvimento. Uma promessa muito antiga que nunca aconteceu, nunca se viu esse dinheiro prometido pelos países ricos. Isso quebra a confiança dentro da conferência, né? E vamos ver se isso também avança um pouco aqui e a gente vai costurando esses momentos aí que são extremamente importantes. Com relação ao Brasil, o Brasil, como a gente já disse, ele realmente vem diferente para a conferência. Ele vem num nível mais de cobrança maior do que, inclusive, em outras conferências de clima. Uma delas é exatamente nessa relação de dinheiro de países ricos. O Brasil vai cobrar, vai perguntar cadê o dinheiro dos países ricos que prometeram e que nunca apareceu. Isso é extremamente importante. Mas tem um discurso muito forte do presidente Lula, que é exatamente com relação à questão social. Isso tudo que a gente está vendo aqui, tem muito cientista, muito diplomata, muito ambientalista, mas isso tudo aqui é uma parte da discussão. A parte principal é o problema social. São as pessoas mais pobres, as pessoas em situação de vulnerabilidade que vão realmente sofrer com a crise do clima. Se você imaginar o seguinte, toda vez que a gente vê na TV uma matéria de uma casa que infelizmente desbarrancou e as famílias perderam tudo nesse desbarrancamento, ou alguém que está saindo de uma seca no Nordeste, no país, e vindo procurar uma condição de vida melhor em outro local, no Sul, no Sudeste, você sempre vai ter nessa imagem pessoas mais pobres, pessoas de baixa renda da população. São essas as pessoas afetadas pelo clima, são essas pessoas que já estão sofrendo. Então, cada meio grau que a gente aumenta no clima, nós estamos condenando milhares, milhões de pessoas como essas a perder suas casas, a perder seus empregos, a piorar sua qualidade de vida, né, a não ter condição de acesso a um alimento, a ter uma conta de luz mais cara. No fim das contas, toda essa discussão aqui é disso que se trata. E a grande crueldade de todo esse assunto é que essas pessoas são as que consumiram menos o planeta. Elas não andam de jatinho, não andam de carro importado, queimando aí quilos e quilos de combustível, litros e litros de diesel. Não são elas que viajam por aí, que emitem grandes quantidades de carbono. Essas pessoas, elas emitem muito pouco, elas têm pouco a ver com o problema criado até hoje. E a conta maior, a parte mais salgada dessa conta vai parar no colo dessa população. Então, mudança de clima é uma fábrica de gerar desigualdade social, de aprofundar a pobreza. É para isso que os delegados aqui deveriam olhar, é nisso que a gente tem que pensar quando a gente fala em crise climática e quando a gente pede soluções para esses países que estão aqui reunidos. Márcio Astrini, muito obrigado pela gentileza em nos atender. Foi realmente um aprendizado muito grande te ouvir e foi o seu tour aí, valeu demais também. Você fica convidado a voltar sempre que quiser. Tem o nosso contato da Rosiane. Então, qualquer assunto importante que você vê aí na COP, não deixe de nos acionar para a gente poder debater esses assuntos. O MyNews sempre aberto para essa discussão tão importante. Então, aproveite muito o evento aí que você está acompanhando, né, em Dubai, e você sempre convidado a voltar aqui conosco. Um abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado pelo convite, para mim foi um prazer falar com vocês e falar na MyNews, que eu sou fã. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. É isso aí. Bom, Rosiane, você ainda não está libertada, como diz a Mara Luque. Sabe por quê? Porque eu quero fazer o convite para a nossa audiência e dizer que amanhã tem mais. A Rosiane deu a ideia da gente fazer essa série especial da COP e nós estaremos aqui amanhã, 10 da manhã, na continuidade do café. Não é isso, Rosiane? Conta para a gente o que tem amanhã. Estaremos sim. Amanhã tem o discurso do presidente Lula, a expectativa do que ele vai falar, como lá. São 7 horas adiantado, quando a gente entrar aqui no puxadinho do café do MyNews, o presidente já deve ter falado, ele vai ser um dos primeiros chefes de Estado a falar. E aí nós vamos comentar a fala do presidente, os efeitos desta fala, a gente, toda a mídia, com certeza todo mundo vai repercutir amanhã as declarações do presidente Lula na COP28. E mais uma vez, agradecer, elogiar a iniciativa do MyNews, esse canal tão importante, com uma audiência tão qualificada, colocar na pauta o debate do que realmente interessa. Esse debate ele não está distante da gente,
ele tem a ver com o nosso dia a dia, né? Com a nossa qualidade de vida, com a vida dos nossos pais, com a vida dos nossos filhos, porque essas mudanças climáticas atingem todo mundo. Aqui em Manaus foi algo insuportável, Afonso, viver esses meses. Foi insuportável porque o calor alcançou índice que a gente nunca sentiu na vida, assim, foi uma coisa horrível. Só para acrescentar, para fechar um comentário, o Márcio estava falando dos efeitos nas pessoas mais vulneráveis. Eu falei com algumas dessas pessoas, por exemplo, lá em Beruri, no município, que fica na boca do Rio Purus, na Vila do Arumã. Vocês devem ter visto na internet uma notícia de uma vila que desabou, foi engolida pelo rio, foi algo assim que circulou. Eu fui lá pelo site Sumaúma, ouvi as pessoas. Elas realmente só viviam da natureza, em harmonia com a natureza, mas toda essa alteração de uso de solo, né, é um sistema que vai sendo alterado, frequentes cheias históricas, secas históricas, atingiram aquele solo e houve um colapso ali, realmente 2 blocos grandes de terra caíram e tiraram a vida de 5 moradores, as pessoas perderam seus familiares, viveram momentos terríveis. A descrição deles é altamente impressionante, está colocada na matéria do Sumaúma, Afonso. E essas pessoas, dia sim, dia não, eu recebo mensagem desses moradores lá daquela comunidade, eles continuam abandonados, receberam cestas básicas em setembro e nada mais. Eles não têm onde morar, não sabem como dar continuidade à vida deles, alteraram seu modo de vida, nem apoio psicológico as pessoas que perderam seus filhos estão recebendo. Então, esse o quadro, né? As pessoas mais vulneráveis, elas sofrem um impacto muito maior, sem qualquer amparo, né? Porque até algumas atividades, acho que recursos existem já dentro dessas esferas de poder, governo municipal, governo estadual e governo federal, que poderiam, né, ter evitado o acidente, que poderiam não deixar as pessoas nessa condição de abandono. Ô, Rosiane, eu que queria agradecer muito por você trazer esses relatos tão importantes para a gente, dizer que você é parceira sempre aqui do My News, você nos dá as boas ideias para que a gente possa executar juntos. Então, eu fico tranquilo porque amanhã você está de volta aqui conosco, a gente já até apelidou no Puxadinho do Café do My News. Então, um abraço para você aí em Manaus e até amanhã. Até amanhã, abraço para todo mundo.